Olá pessoal, professor Danilo novamente, vamos dar continuidade à nossa aula. A gente passa a analisar agora a questão da exceção de incompetência. Primeiramente, o que é exceção de incompetência? Exceção de incompetência é o instituto pelo qual a parte reclamada solicita que o feito seja remetido à vara diferente da qual a ação foi interposta. Como assim, Danilo? Bom, no começo eu falei para vocês que a competência territorial ela é relativa, ou seja, ela tem que ser alegada pela parte contrária, né? Então, vamos imaginar o seguinte, a nossa regra é interpõe-se a ação trabalhista no local da prestação de serviços. Então, se eu trabalhei em Sorocaba, interpõe ação em Sorocaba. Se eu trabalhei em Campinas, eu vou interpor ação em Campinas. Tranquilo? Bom, o que pode acontecer do fato do empregado vir a interpor a ação num local diferente de onde ele trabalhou. Então vamos imaginar o seguinte, o trabalhador exerceu suas atividades em Sorocaba, ok? Qual é a vara do trabalho competente? Vara do trabalho de Sorocaba. No entanto, ele, por uma questão de escolha dele, interpõe a ação na vara do trabalho de Bauru. Veja, se a empregadora, né, no caso a parte reclamada, não interpor a exceção de competência no prazo legal, o processo vai tramitar lá em Bauru, ainda que ele tenha prestado serviços na cidade de Sorocaba. Tudo bem? Então, a exceção de competência ela visa fazer o quê? Colocar ordem nas coisas. Falar, olha, ele entrou com a ação aqui, mas ele não trabalhou aqui. Ele entrou com a ação aqui, mas ele trabalhou em outra cidade. Então, eu quero que este feito saia daqui e vá para a cidade da qual a vara do trabalho é competente. Isso é chamado exceção de incompetência. A exceção de incompetência ela foi modificada por meio da reforma trabalhista. Antes se apresentava na data da audiência. Hoje, não mais. Tudo bem? Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam para a gente dar continuidade na questão da exceção de incompetência. A exceção de competência ela é interposta para transferir o processo de uma vara do trabalho para uma outra vara do trabalho. Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, toda vez que se interpõe uma ação trabalhista, a parte reclamada ela recebe uma intimação, uma notificação para que ela compareça na audiência. Então vamos imaginar o seguinte, o empregado X que trabalhou em Sorocaba entrou com a ação na vara do trabalho lá em Bauru. Tudo bem? Bom, a vara do trabalho de Bauru vai intimar a empresa para a empresa comparecer na audiência. Mas a empresa vai falar assim, mas por que em Bauru se ele trabalhou em Sorocaba? É aí que nós entramos com a exceção de competência. E um detalhe, a exceção de competência prevista lá no artigo 800 da CLT, ela foi modificada, conforme eu já mencionei para vocês, pela reforma trabalhista. Então, como que vai funcionar? Bom, vamos imaginar então, vara do trabalho de Bauru emite a notificação para o empregador. Fala, fulano entrou com a ação aqui. Assim que o empregador, reclamado é notificado, ele tem o prazo de 5 dias para interpor a exceção de competência a contar da notificação. Mas Danilo, esses 5 dias é corrido ou esses 5 dias são 5 dias úteis? São 5 dias úteis, tá? O artigo 775 menciona que os prazos processuais serão computados em dias úteis. Tudo bem? Bom, então é uma peça simples, não tem nada a respeito da defesa propriamente dita, da contestação, tão somente a exceção de competência. Interpõe a exceção de competência, fala, olha, ele entrou aí em Bauru, mas ele trabalhou aqui em Sorocaba. Então eu quero que você interponha, que você remeta o feito da vara do trabalho de Bauru para a vara do trabalho de Sorocaba. A partir do momento, inteligência do artigo 800 caput, tá? A questão do prazo. A partir do momento que o protocolo é exceção de incompetência, aquela audiência que for marcada lá em Bauru, ela já é cancelada de plano. Artigo 800, parágrafo
1º da CLT. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere ao artigo 843 desta consolidação, até que se decida a exceção. Então notem, ele deveria ter entrado em Bauru, entrado em Sorocaba, entrou na vara do trabalho de Bauru. Bauru notificou a empresa protocolou dentro de 5 dias a exceção de competência. Aquela audiência marcada lá em Bauru já é automaticamente cancelada. Depois que se cancela, o juiz faz o quê? Ele intima o reclamante e os litisconsortes, se existentes, para que se manifestem no prazo comum de 5 dias, hein? Prazo comum de 5 dias. O prazo é comum. Contado em dia útil? Sim, contado em dia útil, mas o prazo é comum, tá? Então ele fala assim, olha, a empresa está falando que você deveria ter entrado lá em Sorocaba, porque você prestou serviço lá em Sorocaba. E aí? Né? Então o reclamante tem um prazo de 5 dias para se manifestar. O reclamante vai apresentar as razões pela qual ele entende que o processo deveria permanecer em Bauru, enfim. Bom, se houver uma dúvida pelo juiz se o processo tramitaria onde a empresa falou ou onde o reclamante falou, o juiz pode marcar uma audiência para produção de prova, mas é a produção de prova tão somente para decidir onde o processo vai tramitar. Não tem nada a ver com as provas que serão parte do processo de conhecimento. Tranquilo? E aí ele pode ouvir as partes e as testemunhas indicadas pela parte, cada um nos seus respectivos locais. Ou seja, vamos imaginar que lá em Bauru o juiz teve dúvida. Ok, ele manda intimar o reclamante, faz uma audiência só para intimar o reclamante, as testemunhas do reclamante e ouve lá. E ele vai deprecar para que se ouça a reclamada e as testemunhas da reclamada em Sorocaba. Lembrando, não se analisa mérito, tão somente para a questão da exceção de incompetência. Beleza? Bom, decidida a exceção de incompetência, o processo volta a ter o seu curso normal. Ou seja, o juiz vai lá e fala assim, bom, realmente o processo não é daqui, remeta o processo para a vara do trabalho de Sorocaba. Ok, o processo vai rodar na vara do trabalho de Sorocaba. Ou, não, o processo não é em Sorocaba, é igual a empresa que é não. O processo é aqui em Bauru mesmo, então vai rodar aqui. Aí o processo vai ter o seu trâmite normal lá em Bauru. Vai se designar uma nova audiência, ou se for para Sorocaba, aí vai se designar uma nova audiência. Apenas batendo um papo a respeito, e dessa decisão caberia recurso, pessoal? De acordo com o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, esta decisão não cabe recurso, exceto se for uma vara do trabalho, que o processo vá para uma vara do trabalho de um TRT diferente. Então, por exemplo, entre Sorocaba e Bauru eu não conseguiria, porque os dois pertencem ao TRT 15. Mas entre Bauru e Três Lagoas eu conseguiria interpor o recurso ordinário por meio da súmula 214C, princípio das decisões interlocutórias, princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, súmula 214, a linha C. Lá fala que quando for de uma vara de trabalho para uma outra vara de trabalho de TRT diferente, eu posso interpor ação, posso interpor recurso, caso contrário não. Beleza, pessoal? Então, a exceção de competência serve para quê? Para determinar, para pedir a remessa de um processo de uma vara do trabalho para uma outra vara do trabalho que a empresa julga será competente. Tudo bem? Prazo para interpor ação, prazo para interpor exceção, 5 dias. Interpus execução, juiz suspende a audiência, intima o reclamante e, se tiver litisconsortes, para do prazo comum, ou seja, para as duas partes, para o reclamante e para o litisconsortes, se manifestar a respeito. Depois de se manifestar, se ele entender o que é necessário se fazer uma audiência, ele pode marcar. Caso contrário, ele já decide de plano. Se ele marcar uma audiência, o reclamante é ouvido na vara do trabalho que entrou, o reclamado é ouvido na vara do trabalho em que pleiteia o envio do processo. Tranquilo? Qualquer dúvida, eu estarei à disposição online aí durante todo o período de aula. Estarei também enviando as atividades para que a gente possa irmos nos falando aí. Beleza? Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço e até uma próxima.